Mais uma vez, graça e paz, amém? A incomodação também, a incomodação do Espírito Santo em nossos corações, né? Não podemos ficar com muita paz, não. Deus precisa incomodar, às vezes, a gente, né? Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. O tema hoje é praticantes da palavra. É um resumo aí de Tiago 1:22, acredito que você já conhece. Mas sabe, eu confessar um pecado para os irmãos, pecado não, uma tribulação que eu passei há um tempo atrás. Irmãos, teve uma época, uns anos atrás, que eu comecei a questionar a pregação. Mas, Senhor, não adianta pregar, né? A gente prepara, fica lá estudando, tentando entender, aí vem, prega, e Senhor, realmente, irmãos, de coração, faz bastante tempo, tá, irmãos? Não é agora, não. Mas eu comecei a realmente duvidar da utilidade da pregação, de pregar numa igreja e falar, e parece que não faz muita diferença. Eu estava questionando Deus sobre isso. Senhor, para que preparar tanto tempo, né? E vai, estuda, tenta descobrir o que está escrito no grego, como é que o Senhor quer, que realmente o autor daquela época quis dizer para as pessoas daquela época, que a gente pode entender hoje para as pessoas dessa época. Essa é a interpretação. E aí foi interessante que Deus, naquele tempo que eu estava, poucos dias que eu estava assim, Deus deu uma resposta para mim, de um irmão que veio falar da bênção que foi a pregação. Mas não é a bênção da forma que eu preguei, a bênção foi, ele falou do que o texto da palavra de Deus transformou a vida dele. Eu fiquei muito feliz. Sabe, irmãos, quem é pregador, gosta de pregar a palavra, não quer reconhecimento, tapinha no ombro, dizer, nossa, nosso desejo de quem prega genuinamente é que a palavra de Deus faça transformação na vida dos irmãos. Já teve lugar que fui pregar, acampamento, coisa assim, que as pessoas nem lembravam meu nome, não tem problema, né? Fala assim, o careca ali, dá um apelido, né? Mas eu lembro que aquele versículo, que bênção, eu fico muito feliz. Quando eu vejo pessoas falando, que não o pregador, fulano de tal, mas que foram impactados e transformados pelo poder da palavra. Mas então Deus, quando usou aquele irmão para falar assim, Rafa, nossa, aquela pregação falou isso comigo, e eu entendi isso, e eu fui transformado, tal, eu sei que não era o Rafael, mas era exatamente, eu lembro até onde, o dia, quando ele falou isso, porque veio no momento que eu estava realmente duvidando, se talvez o Senhor nem tinha me chamado para pregar, né? Mas eu entendi que eu ter o privilégio de transmitir a palavra para aquela pessoa, e Deus falou o coração dele, que benção, nós somos apenas vasos do Senhor, com nossas limitações, gaguejo, falar rápido, defeitos, esquecimento, mas o Senhor usa, apesar de nós. E aí a gente teve uma série sobre Alelon, uns aos outros, e eu voltei a me perguntar algumas coisas, e talvez você também deveria se perguntar, né? E é ruim, tanto durante a temporada que a gente pregou, né, quase 2 meses, sobre Alelon, uns aos outros, e tanto quando acabou, de ouvir irmãos falando testemunhos de que não sentiram a eficácia da pregação, no sentido, não sentiram assim, se sentiram ainda excluídos, se sentiram ainda, de alguma forma, a falta de aconselhar uns aos outros, não se sentiram acolhidos, ou não sentiram que foram servidos, ou oportunidade de servir, ou suportar, exortar e perdoar e amar uns aos outros. E eu falei, nossa, Senhor, será que funcionou? Para que o Senhor colocou em nossa mente uma pregação bíblica, apesar de ser uma temática, né, Alelon, mas é algo que está na palavra de Deus. E eu queria perguntar, será que você percebeu, pegando só o tempo recente, aí, o mais próximo, você percebeu na igreja alguma diferença após a pregação do Alelon? Não precisa responder, nem olhar para o lado. Mas você sentiu alguma diferença da igreja? Pense aí. Mas eu queria fazer uma pergunta mais difícil. E a pergunta é se você sentiu alguma mudança na sua vida, se você mudou. Que às vezes a gente espera a mudança nos outros, mas eu queria perguntar se você mudou nas pregações. Se você mudou de acordo com as palavras que você recebeu. Quais foram essas mudanças? Elas são visíveis?
a palavra do Senhor fez morada no seu coração, houve alguma transformação, ou talvez você enxerga que a igreja não mudou, mas, na verdade, quem não mudou foi você. Você não mudou nada, você continua a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Então, eu gostaria de perguntar, por que há pessoas que não respondem à mensagem da palavra de Deus? Talvez você mudou. Tanto que, irmãos, a gente teve na Koinonia. A Koinonia é muito bom, irmãos. Se você não participe, participe de uma. Porque na Koinonia a gente pôde ouvir irmãos falando. Então, eu disse para vocês que, às vezes, a gente não vê a mudança, mas na Koinonia, a gente pôde ver, ouvir, irmãos testemunhando o que a palavra de Deus falou ao coração, e naquela semana elas mudaram alguma coisa. Seja pedir perdão, seja aconselhar outra pessoa, seja exortar, seja o que for. E aquilo me alegrou muito, de falar assim, nossa, Senhor, que legal. Não que a gente precise, quem prega, precise de ver o poder de Deus agindo, porque o poder de Deus ele age de forma sobrenatural, em cada um de uma forma, e muitas vezes o pregador nunca vai ver, já diz Isaías, o profeta Isaías, não vai ver mudança nenhuma, mas quem faz a mudança é o Espírito Santo. Mas na Koinonia a gente pôde ver irmãos dizendo, olha, Deus tocou no meu coração isso, e eu fiz isso, eu falo, nossa, Senhor, sua palavra é maravilhosa, o Senhor é bom demais. Mas aí, vendo também que muitos não mudam, e às vezes você não mude, eu não mudo, eu queria perguntar por que há pessoas que não respondem à mensagem da palavra de Deus. A gente sabe que a palavra de Deus ela é poderosa, ela divide, ela é útil, ela é inspirada por Deus, e ninguém está duvidando disso. Mas a pergunta é por que, ao pregar a palavra, desde um profeta Isaías, de um evangelista que prega numa praça, um pastor que prega na igreja, de algum devocional que você abriu a sua Bíblia e leu, por que há pessoas que não respondem à mensagem do evangelho? Talvez essa pessoa pode ser você. E a palavra do Senhor nos traz algumas respostas. E a primeira resposta, você lembra da parábola da semente? Aonde é que caiu a primeira semente? Eis que o semeador saiu a semear, e parte da semente caiu aonde? Aonde? Na beira do caminho. Vocês estão olhando terra seca ali, né? Caiu na beira do caminho, olha a cola errada. E aí o que aconteceu? Passarinhos vieram e comeram. A outra parte caiu em solo rochoso. Tinha pouca terra, cresceu, a raiz ficou curta. Quando veio o sol, o que aconteceu com a plantinha? Secou e morreu. A outra parte caiu entre os espinhos. O que aconteceu? Ela cresceu. Mas o que cresceu junto com ela? Os espinhos. E aí os espinhos fizeram o quê? Sufocaram. Mas a outra caiu aonde? Em solo bom, cresceu. Alguns dizem que deu 30, 60, 100 por 1. Alguns dizem ao contrário, 100, 60, 30 por 1. Mas era um solo rochoso, era um solo fértil. Só que aí os discípulos não entenderam quando Jesus contou essa parábola. Então a gente foi tão abençoado com a ignorância dos discípulos, é que Jesus vai gastar explicando e agora, Senhor, eu tenho certeza que a parábola significa isso. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Só que o versículo não é aquele ali, não. Não é aquele, tá? Está errado. Aquele ali é o que eu acabei de contar para vocês. Nós vamos olhar a partir do 19. Tá bom? Então, Mateus, capítulo 13, versículo 19. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, o Senhor diz em sua palavra que ela é poderosa, ela é viva, eficaz. Pedimos que essa noite a sua palavra possa penetrar nos nossos corações, ó Pai. Como diz o salmista, desvenda nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas da Tua lei, Pai. Eu peço que o Senhor desvenda nossos olhos, Pai, de toda preocupação, de toda dificuldade, de todo aquilo que pode querer atrapalhar, Pai. E realmente o Senhor traga a mensagem ao nosso coração, possamos sair daqui transformados, entendendo o que o Senhor quer para cada um de nós. É isso que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Mateus 13, 19 em diante. Então, primeiro motivo, porque há pessoas que não respondem ao Evangelho, vai dizer assim, Mateus 13, 19 e 23. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado do seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, um pássaro ali representa Satanás, a pessoa ouve o Evangelho e Satanás vem e tira. Então, na verdade, algumas pessoas não vão responder ao Evangelho porque elas são terrenos inférteis. Elas são terrenos
que são inférteis para a salvação, como esse terreno seco, como o terreno pedregoso, como todos esses terrenos que você já viu. Então ele vai dizer primeiramente que aquele que o pássaro cai na beira do caminho, vem o pássaro e pega, são como pessoas que ouvem a mensagem, mas a mensagem não dura muito tempo. São pessoas que somente ouvem. Porque a gente pensa, nossa, tem rádio aí comunicando o evangelho, tem bíblias em todos os lugares, bíblia no celular, tem até a bíblia de taipa agora, que é a bíblia na linguagem do nordestino, do sertanejo. Tem tantas versões, as pessoas estão ouvindo o evangelho, mas elas apenas ouvem. O famoso entra pelo ouvido e sai pelo outro. Continua o texto. Então, no versículo 19, vai dizer que são pessoas que Satanás não deixa nem a pessoa entender direito. Passa batido. Depois ele continua, versículo 20. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Nossa, talvez ele até levantou a mão para a salvação, né? Alguém perguntou, quer aceitar Jesus? Talvez ele levantou a mão, talvez ele comprou uma camiseta escrito Jesus, né? Versículo 21. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Essas pessoas são pessoas que entendem superficialmente o evangelho, ou que nunca tiveram um contato, uma intimidade genuína com Cristo, não reconheceram Cristo de verdade. Cristo é uma pessoa, Cristo não é uma religião. Talvez a pessoa aceitou a religião com alegria, a salvação, ir para o céu, mas não conheceu a Cristo realmente, profundamente. Então é superficial, então logo aquilo murcha, não continua. Você já viu pessoas assim? Se converteram, daqui a pouco some, não quer mais nem saber de Cristo. Pessoas que eram como esse solo rochoso. E o versículo 22, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e um engano das riquezas o sufocam. No caso, são pessoas que ouviram a palavra, cresceram um pouquinho, mas as coisas da vida se tornam mais importantes, se tornam em primeiro lugar, ou seja, Cristo não é o primeiro lugar. E Cristo, para a salvação, Cristo tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Até que é Jesus, até que é ir para o céu, até que é vir na igreja, levanta a mão e ora, e canta e louva. Mas as coisas da vida são mais importantes. Seja as preocupações dessa vida, o que o mundo pode oferecer, ou as riquezas, os benefícios desse mundo. Quantos jogadores famosos, já viu? Jesus, né? Jesus e tal, de repente some. Artistas famosos se converteram, mas daqui a pouco estão nas riquezas. Estão no que o mundo oferece e abandonam a Cristo. Porque nunca foi profundo, sempre foi superficial. Então, irmãos, são pessoas que não são terrenos férteis para a salvação. O versículo 23, se você continuar aí, de Mateus capítulo 13, vai dizer o seguinte, na NVI. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende da colheita de 100, 60 e 30 por 1. Essas são aquelas pessoas que ouviram o evangelho, entenderam o evangelho, são sinceras e se apropriam da mensagem do evangelho para sempre. São terrenos férteis. Mas a questão é que existem terrenos que não são férteis. Nós pregamos 7 anos num rio chamado Rio Muruquara. Os irmãos oraram por nós, os irmãos ajudaram a construir uma casa lá no Rio Muruquara, ofertaram, oraram por nós, e eram cerca de 30 casas, mais 40 casas, a gente conseguia visitar regularmente umas 30 casas. 7 anos pregando o evangelho, da criação, da queda, dilúvio, nações, os reis, Jesus, salvação, pregamos completo, aquilo que aprendemos do evangelho. E poucos convertidos. A ponto de um falar assim, não, eu não quero. Ele falou com essas palavras, eu não quero aceitar Jesus, porque eu não quero aceitar Jesus e continuar na bebida e na farra. Ou seja, ele quer continuar na farra. Ele falou que ele não queria largar essas coisas. Eu ficava, Senhor, mas como assim, Senhor? O Senhor me trouxe lá para pregar aqui. Eu imaginei várias pessoas se convertendo, a igreja crescendo, os ribeirinhos para Cristo, ribeirinhos se tornando missionário, e não foi nada disso, mas... porque provavelmente terrenos inférteis.
Por isso que muitas pessoas ouvem o evangelho tão... E, irmãos, não estou dizendo que a gente consiga explicar melhor que qualquer pessoa, mas foi tão a longo prazo, não foi só aquela assim, ler a Bíblia aí, ou aquele folhetinho. A gente foi nas casas, explicou, conversou vários dias, meses, anos. Mas eram terrenos inférteis. Então, por isso, há pessoas que não respondem ao evangelho, não respondem à palavra de Cristo, porque são terrenos inférteis, e nunca vão responder, por mais que entendam. Mas agora, eu queria trazer aqui para a igreja aqui reunida. Grupo de pessoas salvas, que um dia aceitaram a Cristo, que batizaram, professaram a Cristo, vieram aqui na frente, entraram na água ali, blá, e falaram, eu aceitei a Cristo por causa disso, testemunho lindo. Por que há pessoas dentro da igreja, essa pessoa pode ser você, que também da mesma forma não respondem à mensagem de Deus? Parece que não faz diferença a mensagem de Deus. Por quê? Se você continuar lendo aí o próprio texto, ele vai dizer. É um texto pesado, difícil de reconhecer, mas está na Bíblia. Se está escrito e está na Bíblia, é porque é verdade. Primeira verdade é porque são terrenos inférteis. Continuando o texto, Mateus 13, 24 a 30, vai nos mostrar porque são o quê? Falsos crentes. Como assim? Existem falsos crentes? Existem. Existe. Parece com crente, mas não é crente. Tem cheiro de crente, mas não é crente. Tem Bíblia de crente, tem às vezes umas biblionas, mas não é crente. Pode falar aleluia, pode falar qualquer coisa, mas não é crente. Ora, mas também não é crente. Canta bonito, não é crente. Pode pregar e não ser crente. Pode tocar louvor e não ser crente. Pode fazer tudo e não ser crente ainda. Quem está falando isso sou eu? Não. Quem está falando isso é a palavra de Deus. Vamos ler lá? Abra a sua Bíblia aí, tá, irmãos? Não vou projetar para você ler a sua Bíblia aí. Se você não tem Bíblia, tem um monte largado ali atrás, depois você cata um de presente para você. Tá? O dono está dando. Ele não sabe disso, mas ele está te dando, tá, irmãos? Está tanto tempo na igreja largada, tem Bíblia ali em cima, tem umas Bíblias lá em cima. Se você não tem Bíblia, você fala comigo, tá? Que eu vou pegar essas que estão largadas na igreja e vou te dar. Muito bem. Mateus 13, 24 a 30, amém? Diz assim, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita, então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio, amarrem no feixe para que sejam queimados, depois juntem o trigo e guardem no meio do celeiro. Você conseguiu entender, irmãos, o que esse texto fala? Ele é bem pesado. É uma parábola, mas ela é bem clara. Primeiramente, o versículo 24 vai nos mostrar que aí existem crentes verdadeiros. O reino dos céus é como uma semente, brotou, crentes verdadeiros crescendo na igreja do Senhor. Isso existe. Só que, se você já plantou uma semente, aquele feijãozinho na escola, né, que faz aquela experiência, põe um feijão no algodão e você vê crescendo, você vê que não é assim, você coloca o feijão e daqui a pouco, não, cada planta tem seu processo. Então, o crente verdadeiro, sim, vai ter um processo. Não é preciso que todo mundo que se converteu, de repente, está super crente, já não. É um processo que todos nós vamos passar, de crescimento, amadurecimento da fé. Mas aí está falando que existem os verdadeiros crentes, que são os portadores do reino dos céus, que são os salvos em Cristo Jesus, a igreja. Quando a gente fala igreja católica, a igreja que sempre existiu, a palavra católica significa universal, que era a igreja que estava lá no começo, quando Jesus, os primeiros discípulos, a palavra católica veio de lá, que era a igreja universal, que todos aqueles que são salvos, todos que fazem parte do reino de Deus, não uma placa. Então, todos aqueles que aceitaram a Cristo fazem parte da igreja universal, que não é do reino de Deus. Da igreja universal, a igreja invisível, aquela igreja que está lá na Etiópia, faz parte do nosso corpo, aquela igreja que está no Japão, que talvez eles não batam palma, só faz assim, mas é também irmão. A igreja na África, que o pessoal louva a Deus pulando e gritando, é também irmão nosso. Os indígenas que ficam 2 horas cantando a mesma música, para frente e para trás, é irmão nosso também. Então, é isso que é a igreja universal, são todos esses aqui, os verdadeiros.
Mas aí tem o que aí no versículo 25? Quem é que está aí? Quem que apareceu aí? O inimigo, Satanás. O que ele faz? Planta quem? O joio. Já viu falar, irmão, você é um joio. Não é elogio, não é joia, é joio. Se você já viu um trigo e um joio, eles se parecem muito. Embora o trigo seja mais bonitinho, o trigo ele seja mais flexível, o joio é mais... É uns 3 para cá, 2 para lá, e o joio é mais durinho assim, né? O trigo, depois de pronto, você bate ele, seca, bate ele, cai o grão de trigo. Aquele grão você moe e vira o quê? Farinha de trigo, que vira o pão, a pizza que vocês vão comer hoje. O joio, quando você bate, não sai nada bom, não é comestível. Só atrapalha. Só que o texto está dizendo o seguinte, tinha o trigo, mas o Satanás colocou o joio no meio. Muitas vezes, irmãos, a gente acha que joio, vou falar até a palavra não cristão, até endemoniado, a gente acha que é só aquele que fala em voz grossa. Mas Satanás põe pessoas que é tão parecido, que o objetivo é atrapalhar e o objetivo é destruir, difamar. Que pode, quem não tem Cristo, pode agir de qualquer forma. Pode agir de formas a tentar estragar o corpo de Cristo. Porque Satanás sabe que em cada igreja, ele consegue agir de uma forma diferente. Não vai agir de forma iguais. E aqui está dizendo que ele existe no meio do trigo, existe o joio. Entre os crentes verdadeiros vão ter aqueles que não são. São agentes de Satanás usados mesmo para divergir, para brigar, causar contenda, para ajudar no adultério, para ajudar na fofoca, para ajudar em tudo que não tem nada a ver com o reino de Deus. Para difamar o nome de Cristo, está lá no meio. Só que aí, você viu aí que embora eles crescem juntos, ou seja, quando você está vendo um novo crente na fé, ele está crescendo. Então, né, eu não posso dizer para o irmão, falar assim, meu irmão, você está pecando, você é um joio mesmo. Não posso dizer isso, porque ele está crescendo. Então, não dá para diferenciar muito, eles crescem juntos. No comecinho, eles são muito parecidos. Está vendo o texto? Senhor, quer que a gente arranque o joio? Mas espera aí, se você arrancar, vai sair os dois juntos. Porque são muito parecidos. Só dá para saber a diferença quando alcançar a maturidade e pelos seus frutos. Então, a diferença é que o joio muitas vezes pode ser religioso. Aquele que é muito certinho, mas que para ele a religião está acima da própria vivência cristã. É o famoso não pode, não pode, não pode, não pode. Isso que é salvação. Tem que guardar o sábado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É religioso. Até parece um crente bonitinho, porque você olha para ele e fala, uau, esse aí é o super crente. Mas por dentro ele é um joio, não tem fruto ali dentro. E a gente pode confundir religioso com aquele que está sendo transformado. É muito difícil. Você vê alguém tentando ser salvo pelas obras, tentando ser salvo por seguir regras, enquanto o outro já é salvo e ele quer seguir a Cristo. Então, num certo momento, se parecem muito. Mas quando alcança a maturidade, você vai conseguir ver a diferença de um para o outro. E a realidade é que o que é diferente dos dois? Os seus frutos. Pelos frutos conhecereis. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E do inimigo não é isso, ele faz por lei. Não pode jogar, não pode fazer isso, não pode. Mas é muito parecido. Então, na verdade, irmãos, muitas pessoas são joios na igreja. E até tem pessoas que se escandalizam, porque às vezes tinha um pastor que não está mais... Você conhece, eu não vou dizer nomes aqui, né, mas tem pastores famosos que hoje estão no mundão, você fala assim, será que perderam a salvação? Na verdade, foram sempre joios. E esses pastores famosos, que depois eu posso passar alguns nomes para vocês, sem estar gravando, homens que, ao sair da igreja, carregaram a multidão junto, e estão hoje afastando do evangelho. Aquele que diz, por exemplo, que você é o centro de Jesus, aquele que vai dizer que a Bíblia precisa ser, esqueci a palavra. Isso aí que vocês falaram. Esqueci a palavra. Reatualizada, né? E outras coisas. E as pessoas vão atrás, por quê? Eram joios que estavam, para mim, na minha visão, irmãos, eram joios que estavam lá tão parecidos e estão carregando tanta gente. E aí são pessoas que são falsos crentes.
Pode existir sim falso pastor, pode existir sim falso missionário, falso presbítero, diácono, falso tudo, falso do louvor, pode, irmãos, pode existir falso tudo. Porque se parecem muito, mas os frutos são diferentes. É por isso que muitas pessoas não são transformadas. Talvez pode ser o caso de alguns aqui na igreja. E as pessoas, ao olhar, essas pessoas escandalizam, falam, não quero mais saber de igreja. Aquele pastor roubou a igreja, aquele pastor fez isso, aquele irmão fez isso. Já aconteceu aqui na igreja, vocês sabem, um tempo atrás, alguém que fez algum escândalo. Não quero mais saber de igreja. Não, você está olhando para o joio e está falando, não quero ser trigo. O trigo tem o seu valor dentro do reino de Deus. Eu estava conversando esses dias com um amigo nosso, e ele falou que tinha uma moça que fazia 15 anos que estava numa igreja. E aí ele começou a apresentar Cristo para ela. E ela nunca tinha conhecido a Cristo. 15 anos numa igreja sem conhecer a Cristo. É possível isso, irmãos? Como é possível? Uma igreja que se diz evangélica. Aquela menina estava lá e começou a perguntar, quem é Jesus para você? Mas o que Jesus fez por você? E aí ele foi perguntando, e aquela menina, 15 anos de igreja, não sabia quem era Jesus. Era um joio no meio do trigo. Talvez achando que era salvo e etc e tal. Então, meus irmãos, talvez você seja um falso crente. Mas ainda há chance de você se tornar um trigo se você entregar a sua vida para Jesus, reconhecendo que você é um religioso. Que você se parece com um trigo, mas você não é. Que externamente as pessoas olham para você e parece um crente, mas você sabe dentro de você que não tem fruto. Você sabe dentro de você que não tem Cristo, você não tem intimidade, você não tem proximidade com Cristo, você nunca entregou. O Senhor Jesus, Ele é o seu Salvador, mas Ele não é o Senhor da sua vida, então você é um joio. Achando que vai para o céu, mas o que o texto diz? O que é para fazer com o joio? No final dos tempos. Isso aqui é bem claro. O que o dono manda fazer com o joio? Juntar e queimar. É uma profecia do que vai acontecer no final dos tempos, vocês sabem disso. Nem todo mundo vai para o céu. Só vai trigo para o céu. Eu não sei quem é joio e quem é trigo. Não estou aqui para acusar ninguém. Talvez você possa ser só um crente imaturo que precisa amadurecer, mas talvez você possa ser um joio que nunca foi trigo. Mas existe uma terceira verdade, irmãos. Eu queria te convidar a abrir agora lá em Tiago. Folheia sua Bíblia aí lá para Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Essa pregação é um spoiler para vocês. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Amém? Acharam? Se você não achou, você começa a cantar a musiquinha e você chega lá. Gênesis, Êxodo, Levítico... Brincadeira, lá, irmãos, lá para o finalzinho, volta ao contrário. Tiago diz assim, Tiago 1, 21, na minha versão, diz assim, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticante, será feliz naquilo que... Quem tem uma versão que é uma palavra diferente no final? Será o quê? Isso, mas será o quê? Além de feliz, tem uma outra versão. Bem-aventurado. Palavra antiga, né? Bem-aventurado. Muito bem, irmãos. Tiago vai nos mostrar que muitas vezes pessoas não respondem à mensagem do Evangelho porque são crentes desventurados. Irmãos, eu demorei horas para tentar descobrir uma qualidade que pudesse resumir esse nome aí. Mas se você quiser me ajudar com outro nome, ele resume mais ou menos tudo isso aqui. Um crente que é, para cá, né? Um crente que é negligente, um crente que é inoperante, ineficaz, ouvinte apenas, enganado, esquecido, escravo, inconstante, infeliz e fracassado.
Eu botei desventurado, tá bom? Você entende, quando eu falar desventurado, você encaixa qualquer uma desses adjetivos no desventurado, tá bom? Pode achar que é um crente que é negligente. Pode pensar que é um crente inoperante, que não realiza o que tem que fazer, não serve para nada. Um computador inoperante é um computador que não está funcionando. Se tem uma rede com 50 computadores, esse aqui está inoperante. Pode jogar fora. Ineficaz, que ele faz as coisas, mas não tem eficácia. Não gera resultado. Você pode pensar naquele que é apenas ouvinte, que só ouve. Ou então aquele que é enganado, que engana-se a si mesmo, na verdade. Ou aquele que é esquecido, esquece das coisas de Deus. Ou aquele que é um escravo de si mesmo, da carne, do mundo e do diabo. Ou aquele que é inconstante. Ora está com Deus, ora está no mundo. O crente Raimundo, né? Pé na igreja, pé no mundo. Fica assim. Ou pode pensar que ele é um infeliz. Desventurado tem a ideia de infeliz ou fracassado. Tá bom? Nós vamos chamar isso aí de desventurado. Negligente. É isso mesmo. Versículo 21, olha de novo na sua Bíblia. Tiago começa falando o seguinte, olha, Tiago está mandando uma carta para uma igreja, que talvez vão pensar que ele está mandando a carta para vocês, e de repente essa carta chega para você, esse e-mail ou esse WhatsApp chega para você aí. Aí você está agora aqui na igreja e plim, plim, tocou o seu WhatsApp, você pega o seu celular e falou, uma mensagem para mim, de alguém muito importante, vou ler essa mensagem. Primeira mensagem que ele te manda é essa, o versículo 21 vai dizer, portanto, livrem-se. A palavra livrem-se tem a ideia de despojar, de tirar. Lembra, igual quem tem feito escola bíblica dominical, sabe, de Efésios 4, 22, né? De tirar o velho homem, né? E se vestir com o novo homem. Então, despir é realmente tirar de você. Tiago entende que naquela igreja, entende que tem pessoas que eram salvas, sim, em Jesus, que eram trigos, mas que estavam usando uma roupagem que não era condizente com quem era crente. Então ele está falando, olha, tirem essa roupa aqui, não está dizendo, um filho de rei tem que usar roupa de rei, não roupa de mendigo. Então tirem essa roupa, livrem-se de toda a impureza, Tiago 1:21, impureza moral e maldade que prevalece. Tem duas ideias, a ideia aqui de impureza é muito aquilo que está no coração, a maldade que está dentro de você, uma questão de moralidade ruim, que talvez ninguém consiga tirar foto, é aquilo que ninguém consegue provar. Sabe esses escândalos que tem aí nos governos, tal, que ninguém consegue provar? É aquilo. Que todo mundo sabe que é imoral, que a pessoa é mentirosa, que a pessoa é aquilo, mas não tem como provar. Então, livre-se de tudo aquilo que, mesmo que as pessoas não vejam, não saibam, mas a imoralidade está no seu coração, nos seus pensamentos. Mas também tem a maldade que prevalece. O que é a maldade que prevalece? É a ideia, a palavra prevalece, é como a cera no ouvido que vai acumulando. A sujeira vai ficando até entupir, fazer mal, poder infeccionar, e você ficar surdo e tal. Então, é uma maldade que vai ficando na tua vida e que ela vai te estragando e te impedindo até de ouvir. Então, essas duas coisas, essa maldade, ela começa a nos tornar surdos para a palavra de Deus. Então, quando o crente se converte, mas ele não tira essa roupagem, ele não livra-se do velho homem, dos hábitos que ele tinha, ele não se importa com isso, ele é salvo, mas acontece que ele está com essa impureza, essa maldade, que o afastam de Deus e o afastam da comunhão com os irmãos. Então, o Tiago está dizendo o seguinte, irmão, você não tem opção, você tem que se livrar. Tira disso, porque não condiz com você. Se você é um crente de verdade, um trigo de verdade, um salvo de verdade, essa roupa não combina com você. Tira, livrem-se disso. Aí depois ele vem um outro verbo que diz o quê? Livrem-se de uma coisa e façam o quê agora? Olha aí nessa Bíblia, irmãos. Versículo 21. Da maldade que prevalece. E façam o quê? Aceitem. De que forma? Humildemente. A palavra aí, irmãos, quer dizer aquele que traz para casa para morar com você. É abrir o seu coração para deixar a palavra ser, que já está implantada na verdade. Mas o que é a ideia de humilde? A ideia, irmãos, é de um coração contrito. Para a palavra de Deus fazer morada, fazer ação no seu coração, você precisa reconhecer, Senhor, realmente tem sido mal. Senhor, eu sou uma nova criatura, mas você precisa ser humilde e falar assim, Senhor, realmente, a palavra está falando a verdade, é para mim mesmo. Receber humildemente, irmãos, é como você tem uma pá e você tem uma enxada. O que a pá faz? Pega e faz o quê? E joga para o outro. Tem muita gente que recebe a palavra assim, olha, essa palavra serve para minha esposa. Meu filho precisa ouvir isso. E o que a enxada faz?
puxa para si. Receber humildemente é isso, meus irmãos, é você pegar uma enxada e você puxar assim com o seu coração aberto, contrito, humilde, realmente falar assim, Senhor, vem morar. Senhor, está vendo aquele quartinho que está escuro, cheio de sujeira? Senhor, eu abri a porta daquele quartinho. Senhor, limpa essa porta. Senhor, que essa palavra hoje, que a palavra no meu devocional, que esse estudo que eu estou fazendo, Senhor, não entre pelo ouvido e sai pelo outro, mas que essa palavra possa iluminar esse quartinho meu que está aqui sujo e eu possa ver a sujeira. O Senhor limpe, é abrir humildemente e reconhecer, Senhor, eu preciso da sua palavra dia a dia. Eu preciso ser limpado, purificado pelo Senhor, pela sua palavra. É isso. Então o Tiago está dizendo, olha, livrem-se daquilo, mas pelo contrário, aceitem humildemente a palavra que está implantada em vocês. Tiago está falando para crentes que já tiveram a mensagem da salvação, e é o mesmo poder da palavra que salvou a sua vida, é o mesmo poder que te santifica, é o mesmo poder que te transforma, é o mesmo poder que te limpa, é a mesma palavra que salva, é a mesma palavra que santifica. Estão unidos. Ele continua dizendo que a humildade ela é importante para você aceitar a palavra implantada. Irmãos, sem a humildade, sem reconhecimento, a palavra não vai fazer diferença na sua vida. Você tem que reconhecer, Senhor, eu preciso de Ti. E quem reconhece que precisa de Cristo, vai todo dia no remédio. Não sei se você já tomou remédio todo dia. Sabe aquele antibiótico que você tem que tomar às 8 horas certinho? Aí você errou a hora e você tomou, sei lá, de 6 horas. Eu sei que você tem que acordar de madrugada para tomar no horário certo, porque você errou a hora. Aí você bota o despertador para tocar 2 horas da manhã para você tomar. Você sabe que você tem que tomar na hora, porque o antibiótico funciona assim. E se você não tomar, o que acontece? A bactéria pode piorar. Humildade é isso, reconhecer, Senhor, eu preciso da sua palavra logo cedo, seja 2 horas da manhã, seja 6 horas, porque ela precisa tratar no meu coração essa doença, precisa tratar a minha vida. Continua o texto, versículo 22. O que Tiago fala agora para aquela igreja? Livrem-se disso, estejam com o coração aberto. E agora vem o cheque. Olhando para aqueles, porque são crentes desaventurados. Essa palavra para crente desaventurado, negligente, infeliz, tudo aquilo lá que a gente já viu. O que Tiago fala? O que a mensagem que chegou no seu celular está dizendo? Sejam o quê? Sejam o quê? Irmãos, eu gosto tanto da revista atualizada, se alguém tem aí, porque ela usa uma palavra muito melhor. Às vezes a NVI, ela dá uma camufladinha, sabe? Ela dá um negocinho que eu não gosto muito. Porque na revista atualizada, ela diz, tornem-se. Porque Tiago está dando uma indireta para eles, olha, você não tá sendo transformado, não, então torne-se. É a ideia de imagine que tem aqui uma cortina de espetáculo, e de repente abre a cortina e entra o artista, entra aquele, sei lá, ele aparece na cena. Sabe quando você assistiu Avengers, quando aparece todo mundo bate palma no cinema, como se o ator fosse ouvir, né? A ideia aqui é se tornar, aparecer, surgir, entrou em cena, não sai mais. Então, na verdade, Tiago está dizendo assim, tornem-se praticantes. Vocês que não são, tornem-se, porque a NVI sejam praticantes, é assim, hoje eu sou praticante, segunda-feira eu não sou, no domingo eu sou. Não é isso. Ele está dizendo assim, você tem 2 opções, ou você não é, ou você é. Então, tornem-se, vocês não são praticantes, vocês são essas pessoas crentes, se você é um crente desventurado, então você precisa se tornar praticante, você precisa escolher, é ou não é. Tem um livro que eu estava lendo, chama-se Hábitos Atômicos, é muito interessante, não é cristão, acho que eu já falei dele para vocês, mas ele tem muita coisa, na verdade, ele só descobriu o que na Bíblia já estava escrito, né? Quando a pessoa está tentando parar de fumar, e ela fala assim, obrigado, eu estou tentando parar de fumar, a chance dela voltar a fumar é 50% ou até mais. Mas quando a pessoa fala assim, não, eu não sou mais fumante, eu não sou fumante, ela entende da mente dela que ela não é mais fumante, a chance é quase 100%. Porque ela entendeu o que ela é. É a mesma coisa quando você entende, eu sou um corredor, então eu vou treinar. Né? Eu tenho os irmãos aqui que acordam de madrugada para correr, porque ele entendeu que ele é um corredor, e ele faz parte da vida dele. Ele não está tentando ser. Então, irmãos, quando a gente
tenta ser quando a gente é totalmente diferente. Tiago está dizendo assim, não tentem ser praticantes. Se der, vai, faz isso. Não, falando, tornem-se. Fala assim, eu sou um praticante da palavra de Deus. Você tem que botar na sua mente, irmão, não, eu estou tentando praticar a palavra de Deus. Não, você tem que entender que eu sou, a partir de hoje, eu sou um praticante da palavra de Deus. Isso tem que estar firme na sua mente, no seu subconsciente, na sua mente, que você não é uma opção de ser ou não ser. A gente tinha uma amiga nossa, que ela ia na academia, é uma amiga nossa, e o dono da academia era um amigo nosso também, não é o André, tá, gente? Ela ia afuar isso. Ele falava assim, gosto tanto da dona fulana, porque ela vai na academia só uma vez, ela vai, depois eles ficam 3 semanas, ela é a esposa dele, ela e o marido, né, 2 amigos nossos. Eles ficam 3 semanas sem ir, aí eles vão, aí ela chega lá e fala assim, eu passo para ela, você vai fazer isso. Ela fala, não, só quero fazer esse e esse. Tá bom, né, irmãos? Esse aqui cansa, né? A gente não faz isso com a palavra de Deus? Senhor, isso aqui eu faço. Esse aqui não, né, Senhor? Isso aqui hoje eu não vou fazer, não. Vou pular o treino de perna. Vou pular o treino de braço. E isso não é ser praticante, irmãos. Ou você é, ou você não é. Não há opção de escolher, Senhor, me dá esse menu. Eu vou escolher o que eu quero ser praticante aqui. Não existe isso, irmãos. Ou você é praticante da palavra de Deus, ou você vai ser um desventurado, negligente, infeliz, tudo aquilo ali que está ali. Não apenas ouvintes, enganando-se a si. Quando você é só ouvinte, irmãos, sabe quem você está enganando? Você não está enganando o pastor, você não está enganando seu irmão, sua família, seu marido, sua esposa, seu filho. Você pode até estar enganando essas pessoas. Mas Tiago vai dizer que você está enganando quem? Você mesmo. Você já viu um videozinho que o pai combinou que não era para ter celular na mesa? Proibido celular na mesa. Aí o pai, está todo mundo comendo, aí o pai derruba o garfo, você já viram isso aí? O pai abaixa, aí a família levanta o celular e... Aí o pai levanta, todo mundo esconde o celular. Aí ele derruba o celular de novo... Abaixa, quando está abaixado, todo mundo responde as mensagens rapidinho, o pai vai levantar, eles escondem o celular. Aí na terceira cena, o pai derruba pela terceira vez, quando abaixa, o pai está aqui mexendo no celular. Isso é enganar-se a si mesmo. Isso é a gente tentar enganar os outros e nós mesmos. Irmãos, a verdade é que nós nos autossabotamos. A nossa mente, irmãos, ela vai tentar fazer aquilo que é mais fácil e aquilo que dá prazer instantâneo, não é verdade? O que é mais fácil comer, um brócolis ou um donuts? O que é mais fácil, ir lá bater um suco verde, bater alface, bater isso, limão e tal, ou tomar uma coca geladinha? O que é mais fácil, fazer comida ou ir lá no Mac? O que é mais fácil, comer a pizza aqui da igreja que você vai comer depois? Ou ir para sua casa, fazer janta e demorar, sujar a panela, né, irmãos? Não vai, né? Não vai, né? Você já disse assim, vou abrir a caixa de bis e vou comer só um. Começa a correr na segunda-feira. Segunda-feira eu começo. Está tudo certo entre a gente. Não preciso pedir perdão para o meu irmão, não. Não preciso pedir perdão para ele. Está tudo certo. Eu posso assistir um filme sozinho com a minha namorada, meu namorado, que não vai ter nenhum problema. Eu mereço essa compra. Vou passar no crédito mesmo, depois Deus proverá. Não tem problema nenhum ficar com a minha secretária sozinha na hora extra, não vai acontecer nada. É só uma saída com os amigos. Eles não são crentes, nós vamos num lugar meio assim, mas não tem problema. Eu bebo socialmente, eu paro quando eu quiser. Vou fazer meu devocional mais tarde. Esse mais tarde não acontece, né? Vou ficar no Instagram só mais 5 minutinhos. Irmãos, não é questão de determinação. Não é questão de força de vontade. A verdade é que a nossa mente, nosso cérebro foi programado para economizar. Foi programado para fazer o mais fácil e para ter recompensas mais fáceis. Só que isso geralmente vai contra o que a palavra de Deus diz. E quando nós decidimos ser praticantes da palavra, nós vamos ter que combater nós mesmos, porque o nosso corpo vai querer nos sabotar, o nosso corpo vai querer achar respostas e desculpa para a gente poder nos enganar. E não vai ser só um bis, vai ser a caixa inteira, e depois você é arrependido correndo na esteira.
Não vai ser só uma comprinha na internet, vai ser 15, depois você chorando para pagar o cartão, e assim vai. Quando a gente vê, a gente já está fazendo a coisa errada, porque a gente se auto-sabotou. E a gente precisa escolher, irmãos, ser praticante, não somente ouvinte. E as escolhas que a gente vai fazer, ela não está ligada com o momento, mas é ligada assim, eu sou isso, a partir desse momento, eu sou um praticante, eu não quero fazer só aquilo que minha mente quer, o meu corpo deseja, ou aquilo que dá prazer. Mas eu quero fazer aquilo que é eterno, aquilo que é para sempre. Porque a diferença, irmãos, entre ouvir a palavra e praticar, é que ela envolve ação e obediência. Enquanto a audição ela pode ser passiva e não levar a uma mudança real. Ou seja, se eu quero emagrecer fazendo exercício e dieta, não adianta eu pensar que segunda-feira eu vou começar, eu tenho que começar hoje. Eu tenho que entender quem eu sou, o que eu estou fazendo, que agora eu sou saudável, é isso. Agora eu sou um praticante da palavra do Senhor. Versículo 23 diz assim, aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática. Então, quem ouve a palavra, mas não pratica, é semelhante a quem? Um homem que faz o quê? Se olha no espelho e depois sai e esquece e continua a vida. Mais uma palavra que eu não gostei. Na verdade, irmãos, o espelho antigamente não é igual esse espelho bonito que tem, né, que você se vê 100%. Mas era algo que nem essas... Meu Deus, deu branco. A bandeja, bem ilustrada, que você consegue se ver mais ou menos. Mas as mulheres usavam para passar maquiagem, né, para passar, conseguiam ver naquela época de Jesus. Mais ou menos. Só que conseguiam olhar e tentar se ajeitar, né, dar uma ajeitadinha. E aí, está dizendo que é como um homem, uma pessoa que olha para o espelho e ela vê defeitos. Porque realmente, quando a gente olha para a palavra de Deus, ela é como um espelho que vai nos mostrar os nossos defeitos. E às vezes ela mostra doído, e às vezes ela fura a gente, ela vai penetrar e mostrar quão sujo a gente é, quando a gente precisa mudar. E a gente vai entender, e ela vai fazer a gente olhar para a perfeição, que não é você, nem a minha esposa linda. A perfeição é quem? Cristo. Então, a ideia é que quando você olhe para o espelho, você enxergue Cristo e você consiga ver a diferença. Não estou parecido com Cristo. Me pareço mais com Adão do que com Jesus. Me pareço mais com Eva do que com Jesus. E aí você olhou para o espelho, você contempla a si mesmo, e a palavra, irmãos, esquecer, ela não está legal, ela vai com a palavra que o Luiz Paulo diz. A palavra esquece, ela também pode ser traduzida por negligencia. Porque não é que ele esquece, nossa, como que era mesmo? Para que lado mesmo que eu estou penteando o cabelo? Né? Aonde que estava sujo o meu rosto? Não é isso. Não é essa a ideia de alguém que olha no espelho, nossa, estou com sujeira aqui de pasta de dente. Aí vai lá limpar, nossa, qual que era o lado mesmo que estava sujo, né? Qual o lado da barba que eu tenho que fazer? Não é isso. A ideia de esquecer é alguém que é negligente. É como alguém que esquece um filho no supermercado, sabe? É isso. Esqueci meu filho no supermercado. Não é que você esqueceu, é que você é negligente. Esqueci de pagar uma conta. Não é que você esqueceu, você foi negligente. É essa a ideia. Você sabe o que tem que fazer, mas não faz. Então ele está dizendo isso, é como um homem que sabe que tem que se arrumar, uma mulher que sabe. Você, quem tem filho aí, já passou a idade do filho que não quer pentear o cabelo, não quer fazer nada? E ele olha no espelho escovando o dente, mas ele vê que o cabelo dele está todo assim, mesmo assim ele vai para a escola com o cabelo do mesmo jeito. Ele não se importa muito, né? Geralmente menino faz isso, né? Chega uma fase na adolescência que é diferente, né? Aí fica 15 horas na frente do espelho. Então é mais ou menos isso, aquele que viu o erro, viu o defeito, o Senhor apontou o teu coração, disse que está errado, mas você foi negligente, desventurado, você foi tudo isso aí. Essa é a ideia daquele que ouve a palavra e não pratica. São crentes desaventurados, entenderam, reconheceram, viram Cristo, estou diferente. Esse é o caso daquele crente, talvez possa ser você, meu irmão, que domingo após domingo ouve a palavra, vê que precisa mudar, vê que se parece mais com Adão que com Cristo, até pensa em mudar, faz planos para segunda-feira, a partir de segunda-feira eu vou ser um crente diferente, mas permanece o mesmo empregado, permanece o mesmo patrão, permanece o mesmo marido, o mesmo irmão, o mesmo vizinho, permanece a mesma coisa. Passou a segunda-feira e não começou a dieta, não começou nada. Esse é o seu caso, irmão? Você não, a palavra de Deus, ela até te anima a mudar, mas você não muda. Você continua do mesmo jeito? Eu queria só mostrar para você aqui comparando os dois, e você pensar que tipo de crente você é. Está bem pequenininho, né?
Mas diz assim, de um lado a gente tem aquele homem que observa atentamente, ele é livre, ele persevera, ele é um operoso praticante e ele é bem-aventurado. Do outro, temos o homem que não observa a palavra do Senhor, ele vive escravo, ele é inconstante, ele é um ouvinte negligente e ele é desventurado. Olha comigo aí o versículo 25, é o último texto que a gente vai meditar na palavra de Deus. O último texto de Tiago. Tiago 1:25. Diz assim, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, persevera na prática da lei, não esquecendo o que ouviu, mas o praticando, será feliz naquilo que fizer. Irmãos, quando ele diz assim, aquele que observa atentamente, a ideia de observar é alguém que abaixa com uma lupa. É aquela pessoa que se curva. Como é que é isso aqui mesmo? O que é esse negócio aqui? Deixa eu ver direito isso aqui. É aquele que observa, aquele que se abaixa para as Escrituras e fala, Senhor, o que realmente o Senhor está querendo dizer para mim? Senhor, o que é mesmo que... Deixa eu ver isso aqui direitinho, como é que é, Senhor? Eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer aquilo? É aquele que vai esmiuçar a palavra, que vai buscar com reconhecer do Senhor. E ele vai dizer aquele que... o homem que observa, que busca. E observar, irmãos, não é só ficar observando, mas a ideia de reter e praticar. Toda vez que a Bíblia diz observar, tem a ideia de você entender e você praticar. E ele continua dizendo, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, a palavra do Senhor, que traz liberdade. E agora, quando a gente pensa em liberdade, o homem quer ser livre. Você percebeu que a humanidade hoje quer ser livre para fazer tudo que é errado? O corpo é meu corpo, minhas regras. A mulher pode estar em que lugar que ela quiser, menos na cozinha. O homem pode estar no lugar que ele quiser, menos... Então, o mundo quer passar uma liberdade, que na verdade é uma escravidão, na qual você é escravo do sistema. E a palavra do Senhor vai dizer que nós somos realmente livres quando nós conhecemos a palavra do Senhor, que nos liberta de nós mesmos. O que está escrito lá em João 8,32? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Aquele povo era escravo da lei, escravo de tudo, mas não era livre. Satanás vai dizer para Eva, mais ou menos assim, tá? Uma paráfrase. Eva, você não é livre, coisa nenhuma. Se você fosse livre, Deus deixava você comer de tudo, inclusive dessa árvore. Você é escrava de Deus. Se você não é escravo e quer ser igual a Ele, então come do fruto, que você vai ser conhecedora do bem e do mal. Satanás quer passar a ideia de que liberdade é fazer as coisas que Deus não agradam a Deus. Enquanto, na verdade, Adão e Eva tinham liberdade para fazer tudo maravilhosamente bem. E, de repente, agora eles se tornaram escravos do pecado. E o mundo quer passar a mesma coisa para você, meu irmão. Quer passar que ser livre é não se submeter à palavra de Deus, seguir o que está escrito aqui. Que coisa mais antiga, que coisa mais arcaica. Você tem que ser livre para fazer o que você quiser. Na verdade, você tem que ser escravo dos desejos do seu corpo. Que, na verdade, a palavra do Senhor vai dizer em tantos textos, mas vai dizer que o resultado é morte. Abre a sua Bíblia rapidinho em Provérbios 14, 12. O que diz lá em Provérbios 14, 12? Deixa marcado aí. Provérbios 14, 12. Provérbios 14, 12 diz o quê? Há caminhos que para o homem parece o quê? E qual é o seu fim? A morte. O seu fim é a morte. O texto está dizendo que alguns caminhos levam para onde? Para os homens parece certo. Você pode ser feliz. Faça o que você quiser. O texto está dizendo, mas o homem que observa, busca a lei da palavra do Senhor perfeita, a lei que liberta, não a lei que leva para a morte, o caminho estreito que leva para a vida. E aquele que faz o quê? Persevera, aquele que pratica, aquele que mantém, é dia a dia. Lucas vai dizer que aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e faça o quê? Me siga diariamente. Seja praticante da palavra. Se torne praticante, viva praticante. Não apenas vou tentar ser, mas você é ou não é. E se você quer seguir a Cristo, você precisa negar a si mesmo. Você precisa tomar a sua cruz e precisa seguir Ele dia após dia. Não uma decisão que você faz num domingo, é uma decisão que você tem que ter todos os dias da sua vida. Não esquecendo do que ouviu. Já pediu para o teu filho, quem é a mãe aqui, filho? Vai lá fora, pega o lixo, leva lá fora, põe água para o cachorro e lava a louça. Quando você volta, o que o filho fez?
Só botou o lixo lá fora. Mas, filho, e a água para o cachorro e a louça? O que ele responde para você? Esqueci. Na verdade, não é que ele esqueceu. É que ele fez o quê? Desobedeceu. E aqui o texto está dizendo que aquele que ouve, não é só questão de esquecer. Porque eu falei, a palavra esquecer não é muito isso. A palavra esquecer é de ser negligente. Aquele que, porque ao contrário de esquecer, não esquecendo o que ouviu, no versículo 25, mas praticando, o antônimo de praticando seria o negligente. Não é o que esqueceu, é o que não fez. Por N motivos. Hebreus 2:1 vai dizer, por isso é preciso que prestemos a maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. E aí o texto vai dizer que, mas o homem que observa atentamente, aquele que busca entender a palavra do Senhor, a lei que nos liberta, que nos permite ter uma vida cristã autêntica, poder desfrutar do paraíso espiritual que Deus tem para você, meu irmão. Aquele que, para esse lado, aquele que também sumiu também. Aquele que é desventurado infeliz, irmãos, é aquele que não consegue desfrutar da vida espiritual com alegria. Para ele não poder beber, fumar, se drogar, sair com a mulherada, com o homem, é uma tristeza. Porque é uma pessoa que talvez não seja crente ou que não entendeu que a alegria verdadeira é ser livre no paraíso de Cristo, que Ele te dá todos os frutos que Ele tem espiritual para você, poder desfrutar de uma vida cristã autêntica, com Ele, com alegria permanente, que significa ser bem-aventurado, ser feliz realmente, ao contrário do que o mundo diz que felicidade é algo que você pode ter. Olha só, irmão, separei aqui vários para você colocar no seu Instagram, tá bom? Quem quiser anotar aí, palavras magníficas, que é o que o mundo traz, o que é liberdade, o que é você poder ser feliz e que vai contra o desventurado. Mas o mundo diz, o homem diz, que você pode ser o seguinte, se Deus nos diz para ser bem-aventurado, verdadeiramente feliz, para o mundo o que é felicidade? Anote aí, brincadeira, irmão, não anota não. Se te faz feliz, siga o seu coração. Não tenho tempo para mais nada, ser feliz me consome muito. Bom mesmo é ser feliz sozinho. Minha felicidade não depende de ninguém. Ser feliz hoje é mais importante do que ser feliz para sempre. Uma vez na eternidade, aquilo lá que vocês ouviram. Se eu for feliz hoje, na eternidade, está bom, não importa a consequência. Ser feliz é o que importa, independente de quem você incomoda. Ser feliz é perseguir a felicidade, é saber se divertir, sem se importar com o que pense ou com a idade que você tem. O que vale de verdade é você se reconhecer e ser feliz no caminho que você escolheu para realizar os seus sonhos. Tem o nome das pessoas aqui que escreveram, mas não vou falar. Sabe o que importa mesmo, irmãos? É ser feliz. Hoje acordei com uma vontade de viver feliz, ser feliz, sorrir, dançar, amar, fazer loucuras. Bom mesmo é ser feliz sem limitações. E aí, lembra que a gente leu Provérbios agora? O que diz lá? Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final conduz à morte. Essa é a felicidade, irmãos, que o mundo, que é aquele que não pratica a palavra, porque busca pequenas recompensas imediatas, que o mundo, Satanás, promete para você. Aquela maçã da Branca de Neve, né? A fruta que a Satanás ofereceu. Os praticantes da palavra de Deus não aceitam pequenas felicidades em troca de felicidades eternas. Irmão, você é um bem-aventurado ou você é um desventurado? A alegria permanente, perene daquele que é aquele que segue a palavra de Deus, aquele que não é só ouvinte, mas fiel praticante. É a felicidade que faz Paulo e Silas cantarem na cadeia. É a felicidade quando Estevão está sendo apedrejado, ele morre feliz diante do Senhor. É a felicidade de tantos mártires que entregam a vida para Cristo, porque são praticantes da palavra. Aquele que não troca um final de semana de alegria por estar na presença do Senhor. É aquele que não troca qualquer alegria que o mundo possa oferecer, seja drogas, bebidas, mulheres ou qualquer outro dinheiro, porque ele sabe que isso é alegria passageira. Mas ele é fiel praticante da palavra de Deus. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, persevera na prática dessa lei, não se esquecendo, não sendo negligente no que ouviu, mas sendo praticante da palavra, será feliz naquilo que fizer. Amém, irmãos? E eu te pergunto,
Talvez porque você não tem respondido a mensagem da palavra de Deus, você não tem sido transformado domingo após domingo. Quais são as áreas da sua vida que Deus não tem transformado? Quais são as áreas que Deus já incomodou você para ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um vizinho melhor? Algo que você precisa pedir perdão, ou ser perdoado, ou perdoar alguém, algo que você precisa resolver, algo que você precisa mudar, talvez um pecado, talvez uma mania, talvez algo que sai da sua boca que não é bom, não sei. Algo que Deus tem há tanto tempo te incomodado o seu coração e você não tem sido transformado, por quê? É porque você é um terreno infértil, você não é um salvo? É porque você é um joio no meio da igreja, está aqui, mas é um joio? Ou porque talvez você ainda não se tornou praticante? Porque você é ou você não é praticante da palavra de Deus. E hoje, se Deus te perguntar, você é um praticante ou não? Não tem meio termo. Ou você é ou você não é. Amém, irmãos? Baixe sua cabeça, eu quero orar por nossas vidas.